Esse é o devocional número 8 e a gente vai falar aqui sobre os discípulos que decepcionaram Jesus. Não foram todos os discípulos. A Bíblia traz a história de 3 discípulos específicos e eu quero que vocês entendam junto comigo por que esses aí. Com certeza todos os 12 decepcionaram Jesus em algum momento. Vamos entender por que esses 3 discípulos que decepcionaram Jesus aparecem na Bíblia e os outros não. O que a gente vai estudar? A situação em que cada discípulo decepcionou Jesus, a personalidade de cada um e a fraqueza de cada um deles. Eu acho que assim o estudo vai ficar bem completinho para a gente entender tudo ou quase tudo o que a palavra pode nos ensinar. Então, quais foram os discípulos que decepcionaram Jesus? O primeiro, a gente sabe que foi Judas, não é novidade para ninguém. E olha que interessante, Judas traiu Jesus antes da crucificação. O segundo discípulo foi Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Isso foi durante o processo da crucificação. E depois a gente teve Tomé, que duvidou de Jesus depois da crucificação. Percebam essa cronologia, que interessante que ela é. Vamos tentar entender um pouquinho o que isso significa ao longo do estudo. Eu não vou falar sobre Pedro aqui, porque eu já falei no Devocional 1. Então, para não ficar repetitivo, eu não vou falar. Se você quiser, você pode assistir depois. Em João 6,70, Jesus respondeu aos 12 discípulos: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Quando Jesus fala que Judas, no caso, é um diabo, a tradução exata da palavra um diabo é adversário. Ok? É exatamente isso que a palavra quer dizer, nem mais nem menos. Judas é um adversário. E dá para entender que o sentido é exatamente esse, porque ele fala é um adversário, não é o adversário, não é o diabo. É um diabo, um adversário. E aqui Jesus deixa muito claro que ele escolheu Judas para ser esse adversário. Não vos escolhi a vós os 12? Jesus disse que ele escolheu os 12, inclusive Judas. E cada um dos 12 teve um papel fundamental na caminhada de Jesus daí na terra. Então, Judas foi escolhido para cumprir exatamente esse papel. Durante um jantar, isso foi antes da traição, enquanto Judas ainda andava com Jesus, Maria ungiu os pés de Jesus com óleo muito caro e puro. Naquela época, gente, o óleo era muito caro porque ele era feito à mão. As olivas, ou seja lá qual for a matéria-prima, era moída, esmagada na mão. Então era um trabalho totalmente artesanal, não tinham indústrias como tem hoje para fazer isso. E eram poucas pessoas que trabalhavam nisso também. Então o óleo era caro, mas aqui a palavra fala que era um óleo muito caro. Então era mais caro do que o normal, tá? Era realmente algo muito caro. É a diferença, por exemplo, de um perfume barato e um perfume importado, ok? Judas entendeu que Maria estava desperdiçando óleo que poderia vender. Então, a Maria derramou o óleo sobre os pés de Jesus para honrar Jesus. Mas Judas entendeu que isso era um desperdício de óleo e disse que ele deveria ter sido vendido para dar o dinheiro aos pobres. Isso foi o que Judas falou. Mas a palavra mostra que não era isso que ele estava pensando. Essa não era a intenção de Judas. Olha aqui em João 12,6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres,
mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, Judas era o tesoureiro de Jesus. Todo o dinheiro que Jesus recebia e que os apóstolos recebiam eram entregues para Judas. E Judas ficava responsável por administrar o dinheiro. Só que ele não só administrava o dinheiro, ele também pegava parte desse dinheiro para ele. É isso que a palavra está contando aqui. E daí Judas queria que a Maria vendesse o óleo, não para ele pegar o dinheiro e distribuir para os pobres ou ajudar na subsistência de Jesus e dos discípulos, mas para que ele pudesse ter mais o que roubar. Esse era o objetivo de Judas. Agora em Marcos 14, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar Jesus. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ou seja, aqui nós já estamos em outra fase da história. Quando Judas saiu para procurar os sacerdotes para denunciar Jesus Cristo para eles. O que eu marquei aqui que eu achei importante? Primeira coisa, Judas foi ter com eles, ou seja, eles não chamaram Judas, eles não sequestraram Judas, eles não obrigaram Judas. Judas foi porque ele quis, foi uma decisão dele e a iniciativa foi totalmente dele. Judas desejou entregar Jesus. Ele queria fazer isso. E eles, ouvindo, folgaram, ou seja, os sacerdotes estavam pensando em como pegar Jesus. E depois eles folgaram, ou seja, eles pensaram, então a gente não vai precisar ter tanto esforço assim, porque alguém vai fazer isso por nós. E prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria. Então Judas não apenas foi até os principais sacerdotes, como também planejou. Ele calculou friamente, como a gente fala, como ele faria isso. Ele planejou tudo sozinho. Então, durante a ceia, antes de Judas fazer isso, vocês percebem que eu li primeiro a história do ladrão e da bolsa, para que vocês entendam qual era a personalidade de Judas. Ele já era ladrão antes de entregar Jesus. Então, esse desejo dele por dinheiro já era uma coisa que estava nele há muito tempo. Essa era a fraqueza de Judas. O momento da ceia acontece antes desse momento que eu li agora há pouco, tá? Em que Judas foi ter com os sacerdotes. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então, Jesus já estava anunciando de novo que ele seria traído. Então João lhe perguntou quem era o traidor. E Jesus respondeu, aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ou seja, Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair. E João chegou assim discretamente, porque ele estava sentado do lado de Jesus. Ele chegou discretamente e perguntou a Jesus, quem é? E Jesus falou, olha, Judas, eu vou molhar aqui o pão e para quem eu der esse pedaço molhado é o traidor. Então Jesus, ele fez tudo no sigilo ali com João, entendeu? Ele não anunciou para todo mundo, foi tipo, me conta. Aí Jesus falou, tá, então eu vou te contar. Foi meio que no segredo. Tanto que isso tá escrito no livro de João. Quem contou isso para nós foi o próprio João. Percebam? Contou para o João que seria Judas o traidor. E provavelmente ele contou só para João, porque João era um dos discípulos mais apaziguadores que ele tinha. João detestava briga, detestava encrenca, ele era muito calmo, muito amoroso. E ao contrário, por exemplo, de Pedro,
que cortou a orelha do sacerdote com uma espada, provavelmente ele teria cortado o pescoço de Judas se ele soubesse que era Judas naquele momento. Então Jesus contou só para João, ele não contou para os outros, porque os outros discípulos poderiam se irar contra Judas. E se isso acontecesse, o chamado de Deus, o objetivo de Jesus Cristo não teria sido cumprido. Como Judas tinha a cesta com dinheiro, que eu contei para vocês há pouco tempo, ele era o responsável por comprar os mantimentos para Jesus e os discípulos. Então, Judas comeu a ceia, participou da ceia lá com todo mundo. E aí, após o bocado, após Jesus dar o pão molhado para Judas comer, a Bíblia conta que entrou nele Satanás. E daí, tu perceba uma mudança de linguagem. No versículo anterior, falava que Judas era um diabo. E agora tá falando que entrou nele Satanás, ou seja, são coisas diferentes. Ok? Entrou nele Satanás. Quando fala Satanás, está se referindo de fato a algo espiritual. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. Então Jesus deu um bocado para Judas, entrou nele Satanás, e Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faça logo. Ou seja, se tu quer me trair, trai de uma vez, trai logo. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite, ou seja, Judas pegou o pão e foi embora, rapidinho. Judas falou para os discípulos, falou na mesa lá, que ele sairia para comprar mantimentos para Jesus. Mas, na verdade, ele foi até os sacerdotes entregar Jesus, porque naquela ceia, Jesus planejou com os sacerdotes que eles iriam para o monte. Com os sacerdotes não, com os discípulos, que eles iriam para o monte. Então Judas sabia onde Jesus estaria depois. Então Judas chegou nos sacerdotes e disse: olha, a partir desse momento Jesus vai estar lá com tais pessoas. E logo que chegou, aproximou-se dele, e logo que Judas chegou lá no monte junto com os sacerdotes, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, Rabi significa mestre. E beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Então foi dessa forma que Judas entregou Jesus nas mãos dos soldados. Judas sentiu culpa e tentou devolver o dinheiro. Isso foi depois da crucificação, se eu não me engano. Mas os soldados não aceitaram o dinheiro de Judas. Depois disso, Judas se enforcou. E aí acabou a história de Judas. Ele morreu enforcado pela culpa. Judas foi para Jesus o que os irmãos foram para José. Vocês lembram que os irmãos de José jogaram ele numa cova? E depois ele foi pego para ser escravo. Os irmãos de José traíram José. Mas foi por causa dessa traição que a promessa se cumpriu na vida de José. E com Jesus foi a mesma coisa. Se não houvesse a traição de Judas, não haveria o cumprimento da promessa de Cristo. Porque vocês podem até pensar assim: mas os soldados pegariam Jesus de qualquer jeito. Mas Jesus não queria ser pego em qualquer momento. Ele queria ser pego no momento exato para que ele pudesse ressuscitar na Páscoa. Então tinha que ser naquele momento. Não podia ser depois. Judas teve participação no ministério de Jesus, ou seja, ele foi importante. A gente trata Judas como traidor, como aquele que não presta, mas ele foi necessário e importante para o ministério de Cristo. O outro discípulo que decepcionou Jesus foi Tomé. Vamos entender como que Tomé fez isso. Em João, é engraçado que no livro de João tem todos os podres dos discípulos, né? Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele.
o que aconteceu? Alguém chegou e foi avisar Jesus que Lázaro estava morto. E Jesus falou assim: olha, para vocês ficarem tranquilos e por amor a vocês, eu não estava lá antes dele morrer. Ou seja, Jesus não estava lá de propósito. E ele deixou Lázaro morrer de propósito, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Ou seja, ele morreu, eu sei que ele morreu, isso aconteceu, eu estou no controle e vocês vão ter uma prova, mais uma prova do poder de Deus através dessa situação. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para que morramos com ele. Tomé estava reclamando. Tomé disse assim: se a gente for junto, a gente vai morrer também. Provavelmente Lázaro morreu de uma doença que pudesse ser contagiosa. Então, Tomé estava com medo de que de fato morresse mesmo se estivesse lá. Então, Jesus estava dizendo: olha, eu fiz isso, aconteceu tudo, eu estou no controle, para que vocês acreditem em mim. E Tomé estava falando: olha, a gente vai morrer. Então, o Tomé era um homem muito pessimista. E a personalidade de Tomé, essa personalidade pessimista dele, atrapalhava a espiritualidade dele. Mas vamos ter mais provas disso ainda. Aqui Jesus falando: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus estava falando: até vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou que ele ia para algum lugar e que os discípulos saberiam onde seria esse lugar e que eles também iriam para lá. E Tomé falou: como a gente vai saber o caminho se a gente não sabe para onde tu vai? Jesus já tinha falado várias vezes para os discípulos que ele iria ressuscitar, que ele voltaria ao Pai. Mas Tomé não se contentava com isso. Tomé precisava de provas concretas para acreditar em Jesus. Por isso ele tinha dificuldade de entender ou aceitar as coisas espirituais. Tudo que era espiritual era muito complicado para Tomé. E vocês devem conhecer pessoas assim, ou talvez vocês também já tenham sido esse tipo de pessoa, em que vocês precisam de uma prova concreta para tudo. E é bom a gente tirar prova das coisas, mas quando se trata da espiritualidade, a palavra de Deus fala que a sabedoria dele é loucura para nós. Então, nem tudo vai ser comprovado e nem tudo vai ser compreendido por nós, mesmo que Deus comprove que é a ação dele. E essa era a condição de Tomé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, em João 20, 25, isso aconteceu exatamente quando Jesus já tinha ressuscitado. Então, Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou e estava andando na terra. É nesse momento em que esse versículo aqui acontece. Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Os discípulos estavam falando: o mestre está vivo, nós vimos o mestre. E Tomé ouviu várias vezes Jesus falando que ele voltaria. Ouviu várias vezes Jesus falando que estaria com eles e mesmo assim ele não acreditou. Jesus havia falado, mas isso não foi suficiente para Tomé. Tomé precisava ver, precisava não apenas ver, mas precisava tocar em Jesus. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Olha, isso aí já é um milagre, tá? Porque a porta estava fechada.
Jesus não tinha como entrar e ele estava lá dentro. E apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Imagina, alguém entra, a tua casa tá toda chaveada, você está num lugar tendo certeza que ninguém pode entrar e aparece alguém dentro do teu quarto junto contigo, ou alguém na sala, ou alguém na cozinha junto contigo. Foi isso que aconteceu. Então Jesus apareceu desse jeito, milagroso. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, no caso, nas mãos, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão, ou seja, toca em mim, e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, Jesus estava dizendo que Tomé era incrédulo. Tomé era incrédulo porque exigia provas e comprovações para tudo. Ele era incrédulo porque quando Deus falava com ele, quando Jesus falava com ele, não era suficiente para ele ouvir. E muitas vezes a gente pensa: ok, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu obedeço a Cristo. Mas se você não tiver um sinal muito forte, muito marcante, muito claro do que Deus está falando para ti, tu não acredita nele. É sobre isso, acreditem na voz de Cristo. Ele duvidou de Cristo mesmo enxergando Cristo, ele ainda era um incrédulo. Quantas vezes você já enxergou Cristo na sua vida e você continua sendo incrédulo? O que você precisa hoje para acreditar nele? É sobre isso a história de Tomé. E Jesus fala de Judas e de Tomé por esses motivos. Judas foi avarento. O que é a avareza? Não é só a ver com dinheiro, porque às vezes a gente pensa assim: eu não sou apegado ao dinheiro, eu ganho o suficiente para sobreviver ou para ter uma vida legal, isso é suficiente para mim. Mas a avareza é quando a gente quer acumular coisas. E às vezes essas coisas pode ser o dinheiro, pode ser pessoas na nossa vida, pode ser muita coisa, coisas que a gente quer acumular, coisas terrenas, isso é avareza. Então, enquanto tu tá preocupado em acumular coisas terrenas, mesmo que não seja diretamente o dinheiro, talvez seja prosperar na tua carreira, sabe? Talvez possa ser qualquer coisa. Mas enquanto a tua mente estiver focada nas coisas terrenas que tu acumula, a tua mente não vai estar focada em Cristo. E foi isso que fez Judas cair. E isso é um pecado, uma tentação que todo ser humano comete. Por isso que a Bíblia pontuou ela aqui. Ninguém está livre de ser avarento. E a avareza é algo que já esteve presente na vida de todo mundo. Se você olhar para sua vida, se você parar para pensar em tudo que você conquistou, em como você lidou com as coisas, você vai ver que você foi avarento em algum momento. E isso deu espaço para que Satanás agisse na vida dele. Tomé duvidou dos milagres mesmo depois de ter presenciado os milagres. Que milagres ele duvidou? Jesus fez milagres e ele acompanhou Jesus, ele estava com Jesus e ele viu Jesus fazendo os milagres. Mas isso não foi suficiente para ele acreditar que Jesus continuaria agindo na vida dele. Então, tudo o que acontece no nosso passado, todas as ações que Deus fez no nosso passado, elas devem servir também de estrutura para que a gente entenda que Ele pode continuar fazendo. O nosso pecado é quando a gente esquece também das coisas que Deus já fez. Se vocês pararem para pensar na história dos judeus, quando Deus vai falar com o povo judeu, com o povo de Israel, Deus está dizendo, sempre lembrando os judeus, da travessia que eles fizeram no deserto, para que os judeus se lembrem dos milagres que Deus fez e que essa lembrança seja motivo de esperança para eles no futuro. Então, as coisas que Deus fez na tua vida servem para que você entenda que Ele continua fazendo. E isso, esse esquecimento de Tomé, faz com que ele seja medroso e inseguro. Ele só acredita vendo e ele ainda tem medo de ir lá ver.
Quem de nós nunca foi assim? É sobre isso. Essas 3 pessoas que Jesus escolheu, que Deus escolheu para aparecer na Bíblia, para contar exatamente como foi que eles decepcionaram a Jesus, cometeram pecados que qualquer um de nós cometeria. E que provavelmente todos nós já cometemos. Inclusive Pedro. Mas eu não vou falar, porque eu já falei. E se você quiser, você vai lá no Devocional 1 e assista sobre Pedro. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.